Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aqui, né, a nossa última videoaula para essa disciplina, né, nós vamos ter um encontro é, por videoconferência aí na próxima semana, né, no dia 25, se eu não me engano está marcado para as 19h30, tá? Já desde de início, já quero dizer que espero todos lá para a gente bater um papo, né, um papo mais descontraído, de certa forma, uma revisão do que nós já vimos por aqui, tá certo? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito de comércio eletrônico, mas de certa forma o processo que ele teve como evolução, em que momento que nós estamos do comércio eletrônico, tá? Nós chamamos de comércio eletrônico na atualidade, no que nós estamos de comércio eletrônico 4.0. Por que a gente tem esse nome para essa onda, né? Vamos dizer assim, né? Nós tivemos várias ondas, né? Que a humanidade passou, por exemplo, a Revolução Industrial, algumas revoluções culturais, né? Tanto aqui no país quanto fora. E isso do comércio 4.0 é uma dessas revoluções, dessa onda, na verdade. Porém, ele é voltado, né, para o meio eletrônico, né? Existem, se a gente pegar um estudo mais aprofundado a respeito da informática, da automatização de processos, nós temos várias ondas que vêm ocorrendo. E voltado para o comércio, né, nós temos o comércio eletrônico 4.0, que, de certa forma, né, fazendo um grande resumo, é a integração entre todas as tecnologias que existem até hoje para automatização, para criar uma experiência nova para o comprador, para organizar melhor no lado do vendedor, né, para quem tem um comércio eletrônico. Então é a junção de tudo para que a gente chegue no objetivo, que é tratar todo o processo de evolução unindo com o que a gente já tem desde o início, né, da humanidade, que é o comércio. Então a gente faz a junção dessas duas situações, desses dois campos, para que a gente chegue no comércio eletrônico 4.0, como é conhecido, né? E dentro do comércio eletrônico 4.0 eu vou falar para vocês a respeito de algumas ferramentas e que são utilizadas. Existem várias outras, né? Mas peguei aqui as principais, citei algumas na apostila que não está aqui na apresentação. Então, como eu fiz até então. Então, a apresentação ela é uma forma de complementação da apostila, assim como a apostila é uma complementação da apresentação. Falando dessas ferramentas, então, nós temos aqui o que eu deixei selecionado para vocês, foi o Big Data, o Omnichannel e a realidade virtual e aumentada e a IoT. Falando aqui primeiro sobre Big Data. Big Data o que é? Ele é utilizado mais por grandes empresas que trabalham com comércio eletrônico, tá? Não quer dizer que uma empresa pequena não possa utilizar. A gente pode levar como um exemplo do Big Data como sendo o seguinte: uma empresa ela tem uma quantidade de dados dos seus clientes, de movimentação dos seus clientes dentro do seu banco de dados, que vai acontecendo com o decorrer do tempo, com o decorrer das transações dos clientes, das transações da própria empresa para com os clientes. Tudo isso pode ser armazenado, vai sendo armazenado, só que chega um momento que a gente pode pegar essa grande quantidade de dados e começar a extrair informações ali que são relevantes para que a gente possa obter informações estratégicas para a gente trabalhar uma campanha publicitária, por exemplo. Com o Big Data, né, a gente consegue extrair informações que talvez a gente não pense a início a respeito de todas as informações que a gente tem, né, de todos os dados que a gente tem dentro do nosso banco de dados, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de Big Data, são grandes bancos de dados, né? Então, um exemplo que eu posso citar de situações é, por exemplo, um dos primeiros casos que foram utilizados a teoria, né, do Big Data foi no Walmart, nos Estados Unidos. Então eles tinham uma grande quantidade de dados, as informações, e começaram a anotar alguns comportamentos dos clientes dele. Por exemplo, quando uma cliente comprava, ele analisava os produtos que aquela pessoa comprava para
abastecer o seu estoque com projeções de futuro. Por exemplo, uma das situações que eles usaram foi a mulher que comprava determinada quantidade de absorventes durante um tempo. Aí ela parava. Então ele deduzia que com a parada da compra de absorventes que a mulher fazia e parou, ele conseguia determinar que uma probabilidade muito alta de que essa mulher passaria dali a algum tempo a ter um bebê, ou seja, ele já investia no processo de compras de carrinho de bebê, já de fraldas, de produtos voltados já para crianças, então ele conseguia aumentar. Claro que isso se a gente pegar num grupo de clientes do Walmart para uma determinada empresa, não faria uma diferença muito grande na manipulação do seu estoque. Porém, se pega a nível país, ele conseguiria identificar. Então, sei lá, por exemplo, ele identificava que 100 mil mulheres passariam a ter filho a partir de março. Então, ele já programava em fevereiro para que ele tivesse mais materiais, mais produtos voltados para recém-nascidos no início de março, abril, para que ele pudesse atender essas clientes. Pense nesses casos como sendo informações estratégicas. Nós conseguimos, com base nesses dados, conseguimos com base nessas extração de informações, obter informações estratégicas a respeito dos nossos clientes. Então, o que eu citei foi um dos exemplos, né? Mas a gente pode, de um Big Data, extrair muitas informações, extrair muito detalhes sobre a movimentação do comércio que a gente atua, no ramo, no segmento que a gente atua. Basta ter criatividade, basta um dos principais pontos, né? Tudo que você gera de dados dentro da sua empresa tem que ser guardado, porque um momento ou outro você consegue utilizar para ter informações estratégicas para utilizar num processo de venda, num processo de compra, num processo de negociação. Assim, as possibilidades são infinitas quando você trabalha dentro de grandes dados, né, de grande quantidade de dados, né? Um outro ponto que a gente pode citar, que já vem do comércio eletrônico, né, 4.0, que é uma das ferramentas, é o Omnichannel. O Omnichannel quer dizer o seguinte, que hoje a maioria das empresas ela trabalha com multicanal, né? Por exemplo, atendimento ao cliente. Usa por telefone, por rede social, por celular e várias, por aplicativo de celular, várias maneiras que ela consegue trabalhar com a comunicação com o seu cliente, com o seu público. No comércio eletrônico 4.0, a gente tem uma tendência que esse multicanal se torne um canal único. Então, é tudo voltado. Então, quem conhece os processos dentro da empresa que trabalham com a comunicação com o seu cliente, ele não vai ter a especialidade mais só de trabalhar com o telefone ou com a rede social. Ele vai ter que entender todo o processo para que não tenha aquele esquema que eu já citei até em aulas passadas para vocês, que é o seguinte: o atendente A passar para o atendente B, para o C. Então, a solução tem que ser integrada. Então, ao invés de ter multicanais para atender, a gente junta todos esses canais num único canal para que a gente possa atender, para que a empresa possa atender de uma maneira unificada e em todos os segmentos, em todas as necessidades que aquele cliente tiver de comunicação para com a empresa. Um outro ponto também, como ferramenta, que a gente pode tratar, que vem sido desenvolvido bastante, é a realidade virtual. Na realidade virtual, a gente tem um ponto interessante, que é algo relativamente novo, sabe? Não tem assim muito tempo de mercado, mas as empresas que trabalham com atendimento do cliente à distância, né, que a gente pode falar assim, que é o e-commerce, né, o cliente não está local, já tem visto uma grande possibilidade. Aí a gente não parte tanto da questão específica de produtos, mas de negociações, vamos dizer assim. Um exemplo que eu vi há pouco tempo de empresa utilizando a realidade virtual junto com o comércio eletrônico, e principalmente para o comércio eletrônico 4.0 utilizando a realidade virtual, foi de um amigo. Ele trabalha como arquiteto, então ele faz os desenhos desses refrigeradores que são utilizados em mercados. E a empresa que ele trabalha
atende o mundo todo. Então não daria para um funcionário ir para cada um desses clientes que quisesse fazer um orçamento, planejar todo um processo. Como é que eles fazem o atendimento? Eles pegam todos os dados necessários, por exemplo, o espaço do supermercado que ele vai atender, ou do açougue, ou seja lá do segmento que for. Eles pegam as medidas, tudo certinho, e desenham todo o projeto. No que eles desenham o projeto, eles transformam esse projeto em um arquivo, né? Em um arquivo que traga para ele a realidade virtual. Então aí ele manda esse arquivo para o cliente, e o cliente, ao invés de ver algo plano, ele consegue ver dentro do seu ambiente a colocação daquele equipamento que ele está possivelmente comprando. Então ele pode mandar o arquivo de venda daqui do Brasil para a África. Quando eu conversei com ele que ele estava fazendo isso, eles estavam atendendo um cliente que era na África, então ele mandava o arquivo lá, o cliente falava assim, não, dá uma melhorada nisso, ó, faz dessa forma. Então com a realidade virtual, ele conseguia fazer com que o cliente enxergasse dentro do negócio dele, dentro da empresa dele, como é que ficaria o produto que ele estava comprando. E isso a gente pode fazer de inúmeras formas, né? Então a gente pode usar a realidade virtual para trabalhar com móveis, né? Empresas que vão trabalhar com venda de móveis online. Por fim, né, a realidade virtual acaba que sendo uma ferramenta de extrema utilidade, né? Que um cliente que vai trabalhar com produtos que vão dizer assim que sejam mais caros, que sejam que talvez tivesse a necessidade dele visualizar como aquilo ficaria na empresa ou na casa dele, a realidade virtual vem como uma ferramenta extremamente útil para a finalização desses processos. Agora saindo, né, um pouco da ferramenta, né, de realidade virtual, falar um pouquinho sobre a realidade aumentada. A realidade virtual da aumentada a gente consegue diferenciá-las pelas seguintes características. A realidade virtual, ela cria um ambiente totalmente virtualizado. Eu posso pegar medidas, como eu falei, de um determinado ambiente e criar uma visualização total daquilo. Já a realidade aumentada, ela tem a possibilidade da integração do que eu visualizo, por exemplo, se eu ligar uma câmera de um celular. O que eu visualizo ali é complementar com algo que eu queira que apareça. Então a realidade aumentada, ela mistura tanto a realidade quanto a implementação de um determinado item, de uma determinada função, para que a pessoa consiga visualizar. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, ele já tem esse exemplo, que, por exemplo, a pessoa que vai querer comprar um determinado móvel para casa, quer saber como é que ele vai ficar ali na casa. Ele poderia utilizar a realidade aumentada para fazer essa visualização, entender como é que o móvel ficaria dentro da casa dele. Então, é mais uma das opções que tem sido utilizado por muitas empresas já, a maioria das vezes por segmentos mais específicos, mas que tem uma atuação muito interessante no processo de despertar o desejo dentro do cliente para que ele efetive realmente esse processo de compra, né? A realidade aumentada também ela tem sido utilizada no processo de ensino, né, à distância. Muitas empresas, né, de ensino têm utilizado a realidade aumentada para, por exemplo, projetar para que o aluno possa ver formas do corpo humano, por exemplo, o esqueleto, um determinado órgão de maneira muito mais específica. Então, tem muito aluno que vai estudar, por exemplo, biologia. Então, a disciplina de biologia ela passa praticamente a adotar toda uma realidade aumentada como um aporte para o processo de ensino. Então acaba sendo interessante, né? Nesse período que nós temos passado do processo de pandemia, muitas empresas, muitas escolas, né, universidades tiveram que parar a aula de maneira presencial e mudaram para o ensino à distância. Eles optaram por fazer essas questões, né? Então adaptaram todo o seu processo de ensino de maneira remota. E uma das maneiras que tem sido utilizado bastante é o processo de realidade aumentada, né? Um outro ponto também, né, falando de ferramentas que a gente tem para ser utilizado no comércio eletrônico, né? Aí na verdade acaba não sendo uma ferramenta, mas vamos colocar que ele seja uma ferramenta e o coração de todo um processo, que é o marketing voltado para o comércio eletrônico 4.0. Ele acaba sendo um marketing muito mais específico. Ele é um marketing que procura não atender
a grupos específicos mais, mas agora ele procura direcionar para o indivíduo em si. Então, os processos de marketing, eles deixaram de ser com análise em determinados grupos. Ele já foca mais específico na pessoa que está visitando um site de comércio eletrônico, qualquer ambiente que ela esteja visitando, está sendo coletado informação sobre ela. Isso faz com que o marketing seja posicionado direto para aquela pessoa. Então vamos supor, eu já falei para vocês em aulas passadas a respeito de cookies, né? Existem várias outras ferramentas além dos cookies, mas o cookie é um dos mais conhecidos. Então eu estou lá no meu computador, visito um determinado site e vou procurar um determinado produto. E procuro aquele produto. Isso é armazenado num cookie. Eu estou lá no meu celular, eu uso a mesma conta de e-mail e vou lá e estou conectado e faço uma pesquisa de um outro produto. Eles já começam a juntar essas informações e oferecer produto específico para mim. Por exemplo, uma outra situação que o marketing fica muito mais específico para a pessoa. Eu costumo ler um determinado site de notícias e vou lá, tenho meu cadastro, mesmo de maneira gratuita, eu não pago pela informação, mas mesmo de maneira gratuita. Toda vez que eu entro lá e leio determinadas notícias, eles começam a pegar essas informações sobre mim para que direcione produtos específicos. Então o marketing ele passou, deixou de ser unicamente uma ferramenta que possa aumentar a vendas de uma empresa. Ele passou a ser um processo de análise comportamental do seu cliente para utilizar isso no processo seu de venda. Então ele junta essas duas situações, né? Ele junta o desejo de compra de alguém ou o despertar do desejo de compra com alguém com análises prévias da possibilidade daquela compra. Então há uma junção dos processos de propaganda, de marketing, de comércio muito grande, porém atuando de maneira muito específica, direto para um indivíduo especificamente, vamos colocar assim, né? Outros pontos que são relacionados ao comércio eletrônico 4.0, né? Aqui agora já falando um pouquinho sobre como o cliente se sente, né? No foco na experiência do cliente. Então, o comércio 4.0 ele tem que provocar no cliente boas experiências, mesmo que a compra não seja efetivada, né, que é o objetivo, mas tem que provocar nele boas experiências para que ele continue querendo visitar aquele site. Por exemplo, como eu falei, a empresa que investiu em tecnologia lá para utilizar a realidade aumentada. Um cliente talvez nunca tenha utilizado aquilo, mas daí traz aquela ferramenta para ele, provoca uma sensação boa, né? Então, a experiência desse cliente, ela conta muito. Ela não é algo mais assim, aleatório. Então, a experiência do cliente no processo de compra, no processo de análise, no processo de pesquisa, tem que ser muito boa para o cliente. Ele tem que se sentir em casa mesmo, se sentir confortável para que ele volte a sua empresa, ou pelo menos para comprar, ou pelo menos para visitar, né? Então, para que a sua marca seja divulgada, né? Então, a experiência do cliente é um dos pontos mais essenciais. Aí entra também um processo do marketing que a gente pode utilizar como uma das ferramentas para provocar essa experiência boa, né, do cliente. E aí, vindo, né, para dentro da empresa, o processo de desenvolvimento da equipe, né, dos colaboradores da empresa, né, da equipe que trabalha dentro da empresa para fornecer produtos e serviços, para oferecer a experiência para o usuário, para analisar as estratégias de marketing. Todo esse processo ele tem que ser contínuo, voltado para o desenvolvimento da sua equipe. Então não basta pegar todas as ferramentas disponíveis, não basta verificar a melhor a ser utilizada se você não tem uma equipe competente para estar utilizando todos esses processos, que seja desde o atendimento telefônico à criação de um objeto para a realidade aumentada, todo um processo que está envolvendo isso aí tem que ser voltado para equipes bem com conhecimento, uma equipe bem uniforme, uma equipe que está sempre em desenvolvimento, né? Não existe esse negócio de que hoje, por exemplo, que existíamos no passado, né? Que a pessoa se forma e no que ela se forma não precisa mais estudar. Isso já deixou de existir, né? Então o aperfeiçoamento é algo contínuo, não existe mais estagnar-se no conhecimento. É um processo que a gente tem de desenvolvimento contínuo, né? De aperfeiçoamento contínuo, né?
E um outro ponto que o comércio eletrônico 4.0 coloca como um dos pilares de sustentação dele, vamos dizer assim, é a diversidade, é a inclusão de tudo que houver de diverso. Não tem mais um foco específico para um grupo ou para o outro. Quer se atender a todo mundo, independente de religião, de orientação sexual, de qualquer situação. A inclusão é um dos processos que é um dos pilares do comércio 4.0. Né? É uma evolução, na minha visão, da humanidade, não só para o comércio eletrônico, mas é uma evolução da humanidade trazer esse processo de inclusão para dentro dos processos de comércio e de venda. Né? É algo bem bacana nesse ponto, realmente. Mais um ponto aqui que a gente tem que realmente falar mesmo, né? Eu, lá na apostila para vocês, eu deixei vários exemplos, né? Nomes de processos de ataques a sistema, de como eles são efetuados, até fiz algumas questões em cima desse processo, mas um dos pontos que faz com que o cliente tenha como um foco, né, o comércio eletrônico 4.0, que ele determina que o comércio 4.0 possa ser para ele um ambiente seguro, que demonstre uma segurança para ele, no processo que ele reconhece aquele site, aquele aplicativo, qualquer outro meio de venda eletrônico como seguro. Isso é potencialmente um fator para converter em venda. A partir do momento que o cliente se sente seguro em passar o seu número de cartão de crédito, em gerar um boleto e saber que aquele boleto não é um boleto falso, que ele olha para aquele produto, ele sabe que o produto que vai chegar para ele é aquele mesmo produto. Então, todo um processo de segurança eletrônica, e a gente pode ser mais amplo, de segurança que o cliente sente para com a empresa, não só o processo de segurança eletrônica, vender de maneira correta, ter a criptografia de maneira correta, então não deixar dados dos clientes da sua empresa vazar para outra empresa, para outra pessoa de maneira indevida, né, que seja você fornecendo os dados ou alguém invadindo o sistema e pegando. O cliente ele tem que se sentir absolutamente seguro. Talvez nem todo mundo tenha sofrido um golpe pela internet, mas todo mundo conhece alguém que sofreu um golpe pela internet, né, utilizando-se de processos, principalmente processos de compras, né? É algo que é comum, infelizmente é comum. Então a empresa que consegue sair na frente, investindo muito em segurança e demonstrando de maneira sucinta, de maneira leve para o cliente que ele trabalha com segurança, já como eu disse, é um fator de processo de conversão de venda muito, muito grande, é determinante no processo de compra e venda, né? Voltado para o comércio eletrônico 4.0 e para o comércio eletrônico de uma maneira mais ampla possível, né? Finalizando, né, eu acho que daria aqui para a gente falar uma grande quantidade de assunto, né? Daria para a gente falar muita coisa a respeito de comércio 4.0, entre vários outros pontos que a gente poderia falar aqui na disciplina, né? Mas de maneira sucinta eu acho que eu consegui passar para vocês tudo que é necessário, que a gente dá um processo, vamos dizer assim, um processo inicial para se entender mais sobre o comércio eletrônico, para saber mais sobre como ele funciona, né? E voltando aqui para esse ponto específico do comércio 4.0, eu posso dizer que o principal aqui é realmente o cliente, né? Tudo que é de ferramenta eletrônica, que é de ferramenta voltada para o comércio, que é voltada para a indústria, tudo que é um processo de venda que coloque o cliente como realmente o foco e que leve para ele a melhor experiência, a gente pode considerar como comércio 4.0, né? É algo que é inevitável. Daqui para frente, as experiências voltadas para o processo de compra elas vão ser únicas e cada empresa vai ter que fornecer ferramentas que façam com que o cliente se sinta único para aquela empresa. É um processo complicado? É um processo complicado. É necessário, extremamente necessário. Quem for investir em comércio eletrônico tem que levar em consideração esses pontos agora. Como eu falei lá para o início da disciplina, o cliente
do comércio eletrônico é um dos clientes mais exigentes que temos. E essa exigência a gente tem que ir quebrando com ele, mostrando novas ferramentas, mostrando novas maneiras de agradá-lo. Então, é um processo contínuo. Hoje a gente fala de comércio 4.0. Pode ser que daqui 5 anos, 6 anos a gente fale de um comércio diferenciado. Não dá para a gente prever assim, de uma maneira muito exata o que vai acontecer daqui 4, 5 anos voltado para o comércio eletrônico. Mas leis podem mudar, podem interferir no processo, novas ferramentas podem surgir aí nesse meio. Então é complicado dizer para onde a gente caminha, mas o que eu posso dizer hoje é que o que sustenta um bom comércio eletrônico é o processo que coloque o cliente como foco, coloque o cliente como sendo o fator total e determinante no processo de compra e venda utilizando-se de comércio eletrônico. E todas as definições a gente pega dentro do comércio 4.0, tá? Do comércio eletrônico 4.0, tá certo? E eu fico por aqui para não deixar muita aula muito extensa e a gente se vê aí na semana que vem falando de maneira virtual, porém síncrona, né? Eu falando, vocês ouvindo ao mesmo tempo. E a gente finaliza daí a disciplina, tá certo? Espero que todos tenham aprendido bastante aí, tá bom? Abraço para todos.